Redação 1. Vou discutir com você técnicas simples, diretas, que vão levá-lo a compor uma dissertação nota 1000 quando se trata do Enem, ou a dissertação nota 10 quando se trata de concursos ou de quaisquer outros vestibulares. Qual é o segredo para estruturar um bom texto dissertativo? Acredite, o segredo está na introdução. Lembre que um bom trabalho, um bom texto dissertativo tem um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Só que esses parágrafos, para ficarem numa ordem lógica, numa sequência boa, dependem muito do modo como você introduz o seu trabalho. Então, eu digo que a preocupação número 1 na hora de escrever é realmente encontrar um modelo eficiente para a introdução. E a técnica da interrogação é bem simples, você vai conseguir detê-la, compreendê-la com facilidade. Leia comigo. A violência contra as mulheres tem raízes históricas na sociedade brasileira. Será que a culpa é unicamente do agressor? Até que ponto a família como um todo pode ser responsabilizada pelos atos praticados? E vou logo impor um desafio para você. Uma das competências pelas quais você vai ser avaliado é a prova de que você domina a norma culta da língua. Portanto, esse começo de redação, ele tem um erro gramatical ou tem 2 erros gramaticais? Como é que você consegue perceber isso lendo e depois escrevendo? Olha, vamos olhar o detalhe, por exemplo, do tem. Você conseguiu enxergá-lo sozinho? Assim, com acento circunflexo, ele está no plural. Mas quem manda nisso é o sujeito. Dê uma olhada no sujeito. A violência contra as mulheres. E o núcleo, violência, é singular. Então, é o primeiro erro nessa introdução ou nessa tentativa de introdução de uma dissertação. Agora, a expressão como um todo, conseguiu enxergá-la? Ela é uma locução adverbial. Naturalmente tem que aparecer entre vírgulas ou até sem nenhuma vírgula, mas com uma vírgula apenas é deslize gramatical. Conclusão, você está diante de um texto que contém 2 erros gramaticais. E o que é ideal? Que você produza uma introdução sem erros. Vamos olhar o texto correto? Olha agora, você tem o tem, sem o acento circunflexo, concordando com a violência. A violência tem raízes históricas. E tem o como um todo, locução adverbial, entre vírgulas. Isso é que é correção gramatical. Mas a expressão como um todo também pode ser colocada no contexto sem as vírgulas. Não há problema nenhum. Trata-se de adjunto adverbial pequeno, com 3 palavras. Então o uso das vírgulas é legítimo, mas a construção sem elas também é correto. Bem, então vamos agora para a interrogação, a técnica da interrogação. Acompanhe comigo. Depois do primeiro período chamado de tópico frasal, você faz 2 ou 3 questionamentos interessantes. Essas perguntas, olhe bem, elas têm que ser pertinentes ao tema proposto. Você não vai interrogar fora da temática proposta pela banca examinadora. Segundo detalhe curioso, as perguntas têm que provocar a curiosidade do leitor, ele tem que querer saber a resposta, é a maneira de trazê-lo para dentro da introdução. Você vai ter que responder esses questionamentos depois no desenvolvimento do trabalho. E o terceiro item importante, são perguntas, questionamentos que possam ser respondidas no desenvolvimento. É assim que você amarra introdução, desenvolvimento e depois você vai pensar numa interferência, numa maneira de concluir o seu trabalho. Vamos agora ao exemplo completo. Acompanhe. A violência contra as mulheres tem raízes históricas na sociedade brasileira. Essa primeira frase, primeiro período, chama-se tópico frasal. Muito importante que esteja dentro do tema e já delimitado, ou seja, não estamos falando de violência de modo genérico, mas de violência contra as mulheres. Olha uma outra maneira de delimitá-lo. Não estamos falando de violência contra as mulheres no planeta, mas violência contra as mulheres
na sociedade brasileira. E assim você começou bem, começou dentro do tema proposto pela banca. E aí vamos aos questionamentos. Será que a culpa é unicamente do agressor? Essa pergunta vai ter que ser respondida num parágrafo do desenvolvimento. A segunda pergunta: até que ponto a família como um todo pode ser responsabilizada pelos atos praticados? É o motivo, é a temática do seu segundo desenvolvimento, ou do segundo parágrafo do desenvolvimento. E a terceira pergunta: a maneira como fomos educados, vendo a mulher em papéis subalternos, tem influência nas agressões de hoje? Assim você está garantindo assunto para 3 parágrafos do desenvolvimento. Claro que se você caprichar na parte gramatical, escrever tudo com muita lógica, com muita coerência, você vai ter uma ótima redação usando a técnica da interrogação. Percebeu como funciona? Agora, você já se inscreveu no meu canal no YouTube? Inscreva-se e você ganha um professor particular de língua portuguesa. O acesso pode ser gratuito e pode ser pago. Fique à vontade para decidir, mas uma decisão você tem que tomar e agora planeje-se. Siga as nossas orientações e com certeza você vai passar em concurso, passar em vestibular, você vai realizar o seu grande sonho. Até o nosso próximo encontro.